pessoal, sejam todos bem-vindos ou bem-vindos aqui ao podcast da Quark, tá? O Deu Match. É legal a gente falar, né, sempre que essa temporada tá sendo em parceria com o César e com o César School, super parceiros da gente, né? Então, obrigado por estarem recebendo a gente aqui hoje. E hoje, o tema do nosso podcast é o match perfeito, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre, né, o que é que faz com que o candidato, né, dê aquele match perfeito com a empresa, tanto, né, trazendo algumas ideias para os candidatos que estão querendo entrar no mercado de trabalho, como também algumas visões, né, de profissionais de RHs. E aqui eu tenho dois profissionais super talentosos de RH aqui com a gente, né? Vou pedir para vocês se apresentarem, tá? Mas já fazendo uma apresentaçãozinha bem rápida, a gente tem aqui a Fabi e o Marcos, né? Que são profissionais de RHs que têm vivências distintas, mas ao mesmo tempo parecidas em alguns pontos. A gente estava conversando antes aqui. Então vou pedir para vocês se apresentarem, tá? Começar com a Fabi, mas depois o Marcos também pode se apresentar e falar um pouquinho, né, do que é que vocês esperam hoje aqui no nosso bate-papo, né? E aí depois a gente vai para as perguntas, de fato, para a gente iniciar e trazer esse conteúdo aí pro pessoal. Oi, sou Fabi Assunção, sou consultora da área de RH, trabalho com essas práticas de desenvolvimento de pessoas há mais de 17 anos. Lidero hoje a comunidade de profissionais da área de RH, Oxente RH. Vai ser um prazer participar aqui, contribuir um pouco mais, né, com esse tema tão bacana, né, em relação ao mercado de trabalho. E vamos embora, que vai ser um bate-papo bem legal, não é, Marcos? Com certeza. Meu nome é Marcos Lins, eu sou analista de controladoria do César, departamento pessoal. Estou na área há uns 10 anos, mais ou menos, trabalhando com pessoas, desenvolvendo pessoas. Sou mestre em gestão e desenvolvimento organizacional e humano, professor do César School também, do FEST, de algumas cadeiras da área. E vamos hoje trocar algumas experiências aqui, algumas vivências que a gente teve durante esse período. E espero que a gente possa ser de bom proveito para todos. Show, excelente, pessoal. Eu gosto do César School também, que os professores são, né, os colaboradores que têm essa experiência, então é uma vivência bem legal ali de mercado, de fato. É um mix de vivências, é frenético, não para. Tem incubado já no processo. Exato. Show de bola. E assim, primeiro ponto, né, pra gente começar a nossa conversa aqui do match perfeito entre candidato e empresa, é a gente entender que não se trata apenas, né, de entrar no mercado de trabalho de qualquer jeito, mas sim você buscar uma empresa que de fato faça sentido para o seu futuro profissional, faça sentido para você. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre como controlar um pouquinho essa ansiedade também, né, para entrar no mercado de trabalho e como escolher ali, né, a empresa que de fato faça sentido para sua carreira profissional, tá? Mas na visão do RH, primeiro a gente quer escutar um pouquinho da visão de vocês, né, que é quem contrata, então é extremamente importante. O que seria ali esse match perfeito? Quando é que vocês, como, né, recrutadores, podem parar assim e dizer, poxa, esse candidato de fato, ou essa candidata de fato, para essa vaga aqui, faz muito sentido? Vamos, Fabi, começa, tá indo. Eu acredito muito que o cenário da visão do RH tem mudado bastante, né? Principalmente a gente entendendo que esse profissional ele precisa estar confortável, né? Dentro de todo o processo seletivo, nas suas escolhas, né? E direcionar de uma forma assertiva, né? Eu digo que não é só o candidato que escolhe aonde quer trabalhar, né? Ou só a empresa que escolhe o candidato. É vice-versa, é uma via de mão dupla. E quando a gente fala muito desse aspecto hoje do match, né, o que é que precisa, né, fazer sentido, precisa fazer sentido para ambas as partes, né, para o candidato e para a empresa nessa relação. E é olhar e mergulhar de fato o que que a gente hoje precisa fazer sentido, né? O que que a gente de fato hoje faz sentido para mim no mercado de trabalho, né? A gente estava falando muito dessas relações do dia a dia, do cotidiano, né? Da necessidade de um não é a necessidade do outro. Mas a gente identificar que a escolha que a gente faz não é para sempre, é importante, mas o quanto mais próximo, né, tiver do que a gente tem como expectativa, mais fácil. Acho que é uma relação, né? Essa relação é tipo um casamento que ele precisa ser nutrido
né, investido valores, éticos, vivências, né, experiências, vai ter momentos que vai ser conturbados, mas se a gente não nutre essa relação, de fato, em algum momento tem uma ruptura. Então, quanto mais próximo eu identificar, né, eu acredito muito, esse outro lado, maior informação possível, buscar, hoje a gente tem tantas informações que a gente pode buscar sobre a empresa que a gente está buscando e a gente, enquanto profissional, desse profissional, eu acredito muito mais do que competências técnicas, é o olhar de fato sobre o comportamental, né, para fazer de fato esse match acontecer, né? É o famoso tem um fit ali, né? Faz, Sim. eu digo tem um molho, né, com Uhum. o que a gente tem enquanto cultura, exatamente nesse processo. Então, o investir da técnica a gente consegue fazer esse investimento de outras formas, mas o comportamento precisa de fato ter um olhar mais debruçado. Então, eu acredito que até os profissionais da área têm oportunizado mais essa abertura e esse acesso para que quem chega entende mais claramente como é essa cultura, como é o andamento de um processo, como ele pode tracejar aí nesse É, caminhar. o que Fabi trouxe, né, é muito importante quando a gente fala, e uma palavra que ela trouxe é casamento. Então, tem que haver a nutrição. E o match perfeito eu também acho, na verdade eu tenho quase convicção sobre isso. Acredito, né? Mas é propósito. Show. Não adianta você escolher uma carreira, um lugar que você quer estar, se você não sabe qual o propósito que você tem de ser um grande profissional, estar numa empresa que seja de comum acordo com seus valores, com suas qualificações. E o match é no sentido de quando os olhos brilham. Aquele negócio quando você fala assim, nossa, quando o Fabi chegou, nossa! Mas tipo, Friozinho na barriga, né? Aquela fez coisa aquela, tipo, aquela poxa, coisa, poxa, eu dá pra acho que vai ser paquerar, né? legal. E o nutrir, quando o Fabi traz a questão de nutrição, é você realmente não tem tanta informação hoje aí. Se eu chegar em qualquer plataforma e colocar o nome de uma empresa que eu estou participando do processo seletivo, ela traz para mim quais os prós e os contras. Procura conversar com profissionais, é tão lindo. E é o que eu falo muito para os meus alunos do FEST, que eu estou dando algumas disciplinas e uma delas é a Conexão Tech. E aí, o que é Conexão Tech? É você se conectar com pessoas, é você conhecer novas pessoas, você se identificar com pessoas. E não custa nada, ó, eu estou migrando de área, eu queria entender um pouco o que é que me espera do outro lado. E eu acho que esse match vem através disso, quando você procura conhecer e entender as possibilidades que vai vir e as fragilidades que também vai vir, porque nenhum match é perfeito, no sentido Exato. de ser tudo perfeito. Sempre há ali aquela equalização e aí você vai nutrindo para que aquilo comece a fazer sentido para você. Show. Show de bola, pessoal. E assim, você trouxe, né, da gente pesquisar e muitas vezes conversar com outros profissionais, né? É uma coisa que a gente também fala muito, né, para os estudantes da Quark, para quem está junto com a gente, quando a gente vai falar, LinkedIn, a rede profissional. Poxa, é uma rede para você de fato se conectar, não fazer aquela conexão Rasa, né? superficial, isso. E quando você chega com humildade, né, com a abordagem certa, conversando, a pessoa vai estar aberta ali para conversar com você e, poxa, aqui no SES a gente trabalha dessa forma, caramba, tu tá querendo mudar de área, talvez tenha oportunidade, então sim, Sim. conectar faz todo sentido, assim, pra E esse momento. tem essa disciplina, né, Conexões Tech, eu dou no curso do FEST, que é o pessoal que está fazendo transição de carreira. Sim. E aí é muito interessante porque algumas aulas elas são online. E aí eu chego na aula e simplesmente com minha câmera desligada. E aí eu pergunto qual o sentimento que eles estão tendo em estar tendo aula com um professor de câmera desligada. E aí eu digo, esse é o sentimento que vocês estão tendo, peço para colocar no chat, com certeza, mas o sentimento que eles colocam ali é o que nós temos quando estamos levando informações. E quando eu falo para eles, procura profissionais da área que você vai querer ir, aqueles que não são vistos não são lembrados, procura entender o que te espera no futuro e conecte-se com as pessoas certas nos lugares certos. É aquela história, não atira para todo lado. Quando você atira para todo lado, você perde muita energia procurando num leque muito grande. Então começa a fazer um funil, vê nomes e vai diminuindo até, obviamente, chegar no match perfeito. É importante. Eu digo muito que
O próprio LinkedIn mesmo, ele é baseado em 4 indicadores, né, pra tudo nessa vida a gente tem indicador, né. E lá também não é diferente disso. E ele fala o seguinte, ele fala: "Conecte as pessoas certas". Quem são as pessoas certas para o seu objetivo? Né, quando Marcos fala: "Não saia atirando aí para todo lugar", de fato, né, é a mesma coisa, não pegue seu currículo e descarte ele no mercado. Não saia distribuindo de forma aleatória. Uma hora eu quero para uma vaga, uma outra não é sobre a necessidade, né, é sobre sua carreira Sim. que você quer traçar. E aí ele fala: "Olha, conecta com as pessoas certas". Quem são as pessoas certas para o teu objetivo? Qual é o teu objetivo ali dentro daquela plataforma? Ah, é procurar um emprego. Ah, é me posicionar enquanto profissional. É vender os meus serviços. Pronto. Então procure as pessoas certas. Uhum. Segundo ponto, você procura as pessoas certas. Crie relacionamento com elas, né. Então não adianta, né, eu jogar uma semente e eu não jogar água, não adubar, não regar ali naquele processo, porque não vai crescer. E aí ele fala: "Crie como? Conversando com as Sim, pessoas, use o seu chat para conversar". Então quanto exatamente. mais você usa o seu chat, mais esse indicador eleva. E aí ele diz assim: "Olha, como é que a gente troca? Como é que se conecta com as pessoas? Conversando, com histórias, com situações, com perguntas. Ah, já vivenciasse disso, ah, já tive isso, experiência. Então ele diz: olha, joga conteúdo, as pessoas vão se conectar tecnicamente ou a nível pessoal com tua história, com o que você vive, com o que você faz. Então a conexão vem de história, histórias importam de verdade, né? E sejam umas maiores ou menores, tem uma importância, a sua história tem uma verdade ali naquele processo. E a partir disso ele diz: "Ó, fica deixa comigo, tua marca ela vai ser viralizada". Por quê? Porque quanto mais realmente você vai engajar nessa plataforma, né, através desses indicadores, você vai ser um usuário que eu quero dentro dela, né, automaticamente ele faz isso. Então ele diz: "Ó, eu pego o teu perfil e pulverizo, sopro ele para mais longe", mas faz esses 3 indicadores. Se a gente for para uma relação presencial, a gente se conecta com qualquer pessoa? Não. Né, a gente se conecta com alguém que faz sentido com a gente, né. E a gente faz sentido com o quê? Com as histórias das pessoas, com algo que tem em comum, com as relações de valores, com algum propósito, né, com um negócio, né. Então tem algo ali que conectou aquelas pessoas, né. E a gente evolui como? Mantendo. Sim, Quem não é visto não é lembrado, né, o famoso quem não é visto não é lembrado. Se eu passar muito tempo sem falar com o Marcos, Marcos vai dizer: "Cadê Fabi?" E ele pode ao mesmo tempo dizer assim: "Nunca mais eu soube de Fabi", e ele também não procura saber. Mas o que é que eu fiz para essa relação acontecer? E aí eu acredito muito nisso, que consequentemente as pessoas no presencial vão sim, começar a lembrar de você, a partir do que você faz, né, a exato. partir do que você é. Né, não é só sobre cargos, é sobre você. Então está muito correlacionado a propósito, né, eu digo muito que propósito a gente tem escutado muito, mas poucas pessoas sabem o que O é. que realmente Né. isso. E aí quando a gente vai para uma realidade de uma conversa como essa, o que é propósito? Propósito é aquilo que faz os nossos olhos brilhar, aquilo que a gente faz com muita vontade e tá tudo bem fazer e a gente não se sente nem cansado, pode até estar cansado fisicamente da estafa do processo, mas está aliviado, aquele fardo não é pesado, né, então eu acredito muito nisso. Então quando a gente busca esse match aí, bem afunilando o processo, a gente vai mais próximo aí desse propósito e da vaga que a gente tão sonha. Show, show. Eu vou avançar um pouquinho pra gente fazer 2 perguntas em 1, na Na verdade, primeira tá? pergunta a gente conseguia passar aqui, ó, a tarde inteira conversando. É, na primeira Exato. pergunta, vou sair correndo agora. Não, não, não. Eu vou fazer 2 em 1 aqui, porque eu acho que faz sentido a gente juntar essas 2 perguntinhas. Porque como RH vocês também sofrem uma pressão para recrutar pessoas, Sim, né, para preencher aquela vaga que está disponível ali na empresa. Então, poxa, surgiu um projeto, eu preciso colocar alguém aqui dentro, porque o projeto vai iniciar a tal data, então eu preciso encontrar a pessoa certa ali para aquela vaga. E como é que vocês lidam com essa pressão, certo? De contratar a pessoa, mas ao mesmo tempo precisar achar a pessoa certa. E como é que é essa diferença entre o match técnico e o match cultural? Como é que vocês equilibram um pouco disso? Porque eu acho que influencia também, né? Poxa, eu preciso de uma pessoa certa para cá que atinja os objetivos técnicos da empresa e os objetivos de fit cultural aqui também, né? Como é que funciona essa pressão para o RH? O que é que o RH está disposto ali a, caramba, isso aqui dá para negociar, isso aqui não, isso aqui é uma coisa que a gente não negocia.
como é que funciona do lado de vocês esse processo de contratação, dessa pressão para preencher a vaga e também para encontrar ali o match perfeito técnico e cultural? Essa pressão, ela sempre existiu, Uhum, ela sempre vai existir, mas hoje ela tem uma pegada diferente. uhum, Eu acho que o processo de recrutamento, seleção, ele está muito mais ligado à assertividade de você contratar a pessoa certa para a vaga certa, do que você simplesmente contratar. Porque a gente estava falando um pouco antes de começar. É, existe processos seletivos de 1.500, 2.000 pessoas. Você não consegue ali mapear exatamente todo mundo. sim. E aí trazendo o gancho do início, o que o Fabi falou, pulverizar as informações. E nessa pulverização é onde vem a tecnologia atrelada. E aí tem uma coisinha chamada no LinkedIn algoritmo. E aí, se eu pulverizo e não sei para onde eu estou atirando, o LinkedIn me fala assim: para onde você está atirando? Que nem eu estou Uhum. conseguindo Não estou entender. conseguindo. E quando ele traz esse afunilamento do meu propósito, da onde eu quero chegar, qual a área que eu quero seguir, e aí os recrutadores vão em busca dessas palavras-chave. E essas palavras-chave é o que faz trazer. E quando a gente traz isso para a pessoa correta, na vaga correta, com o fit cultural correto, é complicado. O bicho pega. Mas quando nós somos contratados, nós pessoas, somos contratados por nossa parte técnica, certo? Existe todo um processo de conversa, de entendimento, áreas da psicologia que faz os testes, os treinamentos, as dinâmicas de grupo, certo? Mas ali é para ver como é você, a sua interação com outras pessoas. Porque você vai trabalhar com equipe. Ninguém vai trabalhar só. E hoje isso tem sido um desafio muito grande. Você nutrir as relações interpessoais e você trazer pessoas certas para vagas certas nos momentos certos. E quando eu trago cultura, quando eu estou relacionado à cultura da empresa, ela nem sempre bate com a cultura e com os princípios da pessoa que tecnicamente é perfeita para aquela vaga. E aí é bem tenso sobre É isso. verdade. Eu digo muito que quem está do outro lado, o candidato, né, ele precisa, quando ele fala de cultura, ele precisa buscar mesmo muita informação para ver se vai fazer esse sentido nessa relação. Por quê? Exemplo, eu estou buscando uma vaga no mercado de trabalho, mas de repente, eu entrei no site da empresa. Ali já tem muita informação para a gente buscar. Sim. Não é só a informação que o site disponibiliza. Eu digo, às vezes, a forma de apresentação, cores, se tem mais figuras humanas, figuras representativas, se tem fardamento, se não tem, se as letras são tradicionais, se não são. Isso é o básico. Mas as pessoas não sabem, infelizmente. Entendeu? Então é uma coisa que eu digo assim, é o óbvio que precisa ser muito ser dito, muita coisa precisa ser dita, porque tá do outro lado. Por quê? Eu não sei diferenciar um site do outro. Eu digo, abre dois sites, o César e uma outra empresa. Dali você vai entender. É 100%? Não. Aí você vai para o próximo passo. Será que eu conheço alguém dessa empresa? Será que alguém que já trabalhou? O que é que eu posso saber mais? Até talvez ir na frente da empresa, olhar um pouco a rotina, a entrada e saída das pessoas, né? Como é que as pessoas, né, são representadas através dessa marca, né? Porque tem ali uma representação de pessoas, né? Se a gente vai em um banco, tem uma formalidade. Se a gente vem para uma empresa como o SES, você já vê um processo mais descontraído, diverso, né? Então ali tem uma representação de uma cultura. Faz sentido para mim? Eu não gosto de usar paletó e gravata. Eu iria para um banco, né? Então, assim, são todas coisas que às vezes são nuances que não são vistas, né? Mas tecnicamente eu atendo ali aquela vaga. Se eu for para técnica, ok. Então, às vezes eu até recebo muitos candidatos dizendo, Fabi, mas eu tenho tudo dessa vaga. Mas não é só isso, Não é né? apenas isso. Exato, não é só isso. E eu digo hoje que, enquanto profissional da área de RH, eu trabalho muito o potencial de aprendizado. Né? Por quê? Eu digo até a própria área de tecnologia, que foi um grande impulsionador, assim, para dizer, as pessoas
precisam se capacitar mais, aprender idioma, né, a velocidade, já mexer com inteligência artificial, para outras áreas, que as outras áreas começaram a dizer que está acontecendo, gente, né? E aí a tecnologia... Pá. Aí tinha um público que não entrava nesse meio, não se enquadrava nessa parcela, que precisava se desenvolver e capacitar até o ponto de ter vagas abertas e não tinham pessoas. E aí o que a gente vai hoje? O que a gente vê no próprio cenário da área de tecnologia? Vem, se você fizer sentido, pessoa bacana, com valores, competências, éticas, né? A parte comportamental, o como você faz, tá bacana pra gente, que a técnica, eu te ajudo. Eu faço um investimento técnico, eu boto um curso de inglês, eu tenho isso, eu tenho aquilo, enfim. E aí a gente vai potencial de aprendizado. Então a gente abre oportunidades para dar uma visibilidade a nichos que a gente não entrava. E aí nesse processo eu acredito muito, né, que não é só sobre contratar a parte técnica ou comportamental, mas eu acho que o como faz muita diferença. Eu não sei falar inglês, mas se eu falo ou busco ou como eu faço para me aproximar dessa língua, é uma grande diferença. Sim. Né? Eu tava vendo um vídeo antes de vir pra cá, uma menina de 3 anos que eu sigo, uma influenciadora lá do Ceará. E aí, a filha dela cantando uma música em inglês, assim, no carro, fechando os olhos, e eu digo, nossa, gente, muito melhor que muitos que falam inglês fluente no currículo, né? E ela ali tava naquela realidade, tenho certeza que ela ainda não tem esse investimento, né? Muito bebê, mas já estava nato, porque ela estava imersa nesse processo, que é o processo de aprendizado. Né? Então, eu acredito muito que a gente precisa estar próximo de pessoas, o ambiente que a gente está, onde a gente procura estar, vai fazer muita diferença. Né? Eu digo, por que uma pessoa desempregada não vai lá, sei lá, passar um dia no Sebrae, vir aqui em um ambiente desse que é aberto, uma livraria, né, para que possa vivenciar ambientes e pessoas. É quando a gente fala um hack and play, então vem aqui, bota um tênis e vem andar, né, vem buscar coisa, vem saber. Então, assim, eu acho que vai fazendo você se aproximar do que você quer nessa realidade, entendeu? Trazendo também, né, um exemplo pessoal meu. Eu fui criado em indústria. Então, quando eu participei do primeiro processo seletivo numa empresa de tecnologia, antes, para ir para um processo seletivo, você tem que impactar com sua roupa. Camisa 3/4, por dentro, cinto, sapato combinando Não com era menos que cinto. isso. Não era menos que isso. Quando chega eu para fazer o processo seletivo numa empresa de tecnologia aqui do Porto Digital, bem famosa por sinal, meus candidatos, 30 pins, cabelo todo colorido, o recrutador de camiseta, aí eu, tecnicamente, daquela equipe, segundo a recrutadora, eu fui o melhor. Mas eu não tinha a cultura tecnológica entranhada em mim. E aí é o que Fabi acabou de trazer. Buscar, cara. Vai atrás. E aí foi quando eu fui morar fora do país. E aí as portas abrem, sua cabeça vira outra coisa. Eu disse, gente, quando eu volto pro Brasil, em 2021, eu venho pro César. E aí quando eu chego no César, ainda me impactava a forma como as pessoas se vestem. Mas é uma tendência de mercado. As pessoas, elas fazem do trabalho, entendam, fazer do trabalho uma extensão da minha casa não significa dizer que eu estou em casa. Sim. Certo? São duas coisas totalmente distintas. E eu comecei a entender que a minha parte técnica, ela precisa estar casada com a minha parte comportamental. E diante do universo que eu estou. E naquela época, eu não fiquei em muitas vagas exatamente por conta do meu fit cultural. Porque é muito mais fácil, hoje, eu investir na sua parte técnica do que eu tentar mudar os seus comportamentos para ir a favor da cultura que a minha empresa tem. E aí, como é rico o aprendizado, né? Foi quando eu comecei a me conectar com pessoas, entender que o universo era aquele,
qual a linguagem que se usava, que era uma linguagem totalmente informal. Informal no sentido de um e-mail, quando é mandado numa indústria, prezado senhor. Aqui, só bota o nome da pessoa. É simples, você tem que passar o seu recado, mas, claro, atendendo diante das gramáticas e normas da BNT, pelo amor de Deus, minha gente, tudo bem, né? Mas Bom senso ético. o bom senso ético Exato. da palavra propriamente dito. Assim E também. as pessoas, elas precisam compreender que a minha parte técnica é muito importante, mas a minha parte comportamental também é muito importante, certo? E aí a gente traz para o universo tecnológico. Eu vivo dentro de um universo que é indústria e escola. As pessoas da indústria estão dentro da escola, indústria quando eu falo tecnológica, e as pessoas da escola estão dentro da indústria tecnológica. Uhum. Porque os alunos do César School, eles estão dentro dos projetos. Uhum. E aí chega na hora de um processo de recrutamento e seleção para ser estagiário. O cara não sabe nem o que significa César. E acha que César é uma pessoa. E aí a gente já deixa isso aqui. César não é uma pessoa. César é um centro de estudos. E César, ele não tem dono. Então, quem é o dono do César? Somos nós. A cultura do César precisa estar entranhada em nós. Assim como toda e qualquer indústria. Sim. A cultura do Oxente Sim, total. precisa estar entranhada nas pessoas que estão ali na frente. Sim. Levar. E as pessoas que entram, elas vão agregar culturalmente. E aí eu acho que com as gerações, isso tem mudado, tem se perdido, mas tem se buscado resgatar todo esse processo. Claro. E é muito massa quando você vê as revoluções, hack and Sim. play. Isso aqui vira... É. Ninguém vem trabalhar, basicamente, porque é gente pra tudo que é lado. E aí a galera precisa entender que precisa ir buscar. Hack and play não paga. Uhum. Hack and play não exige que você esteja em canto nenhum. Quero transicionar de carreira. Eu vou para lugares que eu acho que é merecido. Ah, o César hoje me dá cursos disso, daquilo e daquilo outro. Eu quero seguir designer. Para que eu vou para engenharia? Eu vou procurar as palestras de designer. Então eu tenho o César e eu tenho Uma todo curadoria mesmo, né? o universo do complexo. Porque eu não sei se muitos sabem daqui que está escutando, mas o complexo portuário aqui, o Recife Antigo, é conhecido como o Vale do Silício Pernambucano. Aqui a gente exporta tecnologia para todo mundo. Exatamente. E aí você fala, mas eu moro tão perto e não sabia. Isso. Aí eu Tem pergunto, muita gente. você pesquisou, meu amor? Basicamente. Exato. A gente costuma brincar muito, né, de startup e dizer que o ecossistema de startups da gente é uma bolha, né? De inovação da gente, infelizmente, é uma bolha. Fica aqui no Porto Digital, quem tá dentro entende bem como funciona, quem tá fora não entende. Então, cabe quem tá fora pesquisar, cabe quem tá dentro também disseminar, divulgar. O Hack and Play, eu acho que faz muito bem esse papel também, né? Com todos os seus agentes ali. Mas sim, o fit cultural, como vocês trouxeram, e o fit técnico são extremamente importantes, só que no final, né, o fit cultural prevalece ali também, porque as empresas já estão com esse olhar de, caramba, a técnica, né, a gente consegue te ajudar. Se tu tiver o fit cultural, o mínimo de técnica possível, porque também tem uma vaga para design, a pessoa não sabe nada de design, aí não é que eles vão ensinar do básico ali. E até os interesses mesmo, né? Isso. Acho que uma questão de interesses mesmo, né? Do que é que eu quero pra mim, né? Exato. Eu acredito muito numa perspectiva social mesmo. Isso. Quando você traz esse olhar da cultura nesse universo, e aí eu tenho vivenciado isso muito claro com a gente, é o senso do pertencimento de comunidade. E aí, quando a gente fala de comunidade, a gente entende que esse é um tipo de comunidade, um cenário de outro tipo, indústria automotiva é outro tipo de comunidade, né? Então, assim, nesse movimento tem gente que dá super certo em um lugar, não dá super certo no outro, e isso não é sobre si, não é sobre competência do profissional, é sobre identificação nessa realidade. Como tem muita gente muito boa aqui, tem muita gente muito boa em outra comunidade. Então, eu tenho vivenciado muito isso, porque, de fato, a gente vai deixando cada vez mais claro o que vai fazendo sentido. Eu digo, dentro do Oxente, a gente passa por vários estados e por pessoas diversas, e a gente não está falando sobre o cargo que você assume. A gente
tá falando sobre Marcos, Sim. sobre Fabi, né? Então, assim, nesse processo, não é todo mundo que se identifica sobre Fabi e Marcos. Tem gente que se identifica com Fabi consultora, Marco que é analista lá do César, né? Então, não é todo mundo que vai estar no mesmo movimento. Faz sentido para mim ou não? Né? Então, nessa comunidade, a curadoria, o que se apresenta, é isso que eu quero Uhum. ou não? Então, é a mesma coisa de quem está procurando no mercado de trabalho, como isso aqui pode ser um universo e pode ser que um outro tipo de universo seja o que brilha os olhos. Isso. Né? Um varejista, um shopping atrai o olhar da pessoa da mesma forma. Então, é muito disso. O que faz sentido para mim, que eu quero, o que eu não quero. A gente que está do outro lado recrutando, a gente também dá essa abertura, ter essa sensibilidade de poder identificar mais próximo, né? Enquanto consultoria, eu gosto muito desse olhar, porque eu tenho diversos clientes, segmentos diferentes. E eu estou entrevistando o Marcos e eu digo, Marcos está com essa vaga aqui no César, mas ele é a cara daquele cliente lá. Ele não é ruim para essa vaga. E eu muito claramente eu digo, olha, a gente faz um processo de escuta, você se candidatou para essa vaga, vai participar do processo seletivo se você estiver passível, né, dentro desse processo, mas tem outras oportunidades aqui que pode se encaixar com o teu perfil, né? E até pode fazer mais sentido. Uhum. E a gente não está falando sobre dinheiro. Nem Uhum. chegamos nessa etapa. Né? Nem chegamos nessa etapa. É Legal. outra etapa. Legal, excelente, excelente. Tive uma experiência parecida quando eu saí de engenharia e fui me candidatar numa vaga na Red Bull, né? Então ali eu, camisa social, né? Aí menos, não era câmbio por dentro e tal, mas eu cheguei lá pra me candidatar pra uma vaga na Red Bull, pessoal de camiseta e tal, não sei o quê. Caramba, velho, eu acho que eu tô do jeito errado aqui, né? Vim do jeito errado aqui pra empresa. Mas passando um pouquinho, né? Indo agora para um olhar do candidato, né, se colocando ali, você que está procurando o primeiro emprego, o primeiro estágio, alguma coisa do tipo, como é que vocês, como candidatos, poderiam avaliar as empresas? Quais são as dicas que vocês dão? Né? Quais informações esses candidatos deveriam buscar, né, durante o processo? Existe alguma pergunta inteligente que o candidato faz e que o RH olha assim, caramba, esse estudou sobre a empresa aqui? É o básico que precisa ser dito, né? Estudem sobre as empresas que vocês estão fazendo processo seletivo, né? Tem muita gente que vai e acha que o César é uma pessoa, né? Infelizmente. Cadê seu César? Onde é que é a sala dele? Estudem sobre as empresas, né? Que vocês vão fazer o processo seletivo. Mas existe alguma pergunta, né? Alguma coisa que o candidato faça que vocês, poxa, essa pessoa se preparou de fato, tem esse alinhamento cultural, né? Como é que ela pode buscar essas perguntas? Vocês já deram algumas dicas aqui no site da empresa, na marca, né? A marca comunica muita coisa. Então, assim, pô, será que o que ela está comunicando é de fato o que eu quero? E quais são, né, as red flags ali que esses candidatos podem encontrar em alguns processos seletivos ou em algumas empresas que ele liga assim, poxa, essa red flag aqui que eu vi lá no podcast e está acontecendo agora e talvez não seja tão bom, não faça sentido para mim, não quer dizer que aquela empresa é ruim, mas não faça sentido para mim eu me candidatar aqui nessa vaga. Eu acho que é exatamente o que você falou. Não faz sentido para mim. A gente estava conversando no começo e o que fez muito sentido na vida de Fabi, para mim, não fez muito sentido na minha vida lá atrás. E quando você escuta ela falar sobre a vivência dela dentro do mercado de telemarketing, você fala assim, aí eu trago, né? A gente olha o copo meio cheio ou meio vazio. E quando eu falo sobre feeling com a empresa, pesquisar sobre a empresa, não é você saber, lógico, você precisa saber onde a empresa está sediada, o que ela faz, qual o segmento, as cores conversam com você, candidato. A postura, as localizações, o que a empresa faz. Então é muito importante você pesquisar minuciosamente sobre a empresa, para pelo menos você conseguir fazer perguntas inteligentes. Porque, claro, todo mundo vai perguntar, eu queria saber questão salarial, questão de benefícios e etc. Mas quando eu participo de processos seletivos, eu já sei dos benefícios antes mesmo de entrar. Algumas não divulgam, mas se eu faço meu trabalho de casa, conversando com coleguinhas que trabalham naquela empresa, eu consigo descobrir
basicamente o que está ali. Quando eu trago para a realidade do candidato que está diante do. Porque o recrutador está ali fazendo um processo de recrutamento e seleção, mas o candidato está ali é como se ele tivesse acuado, digamos dessa forma. Porque você tem medo de perguntar, para não ter medo de errar. E eu trago só uma dica. Seja você, velho. Quer falar, fale. Quer perguntar, pergunta. Não existe pergunta besta. Besta Não. é quem não pergunta. É besta que não pergunta, exatamente. E eu Exato. acredito assim, dúvida a gente não deve dormir, né? Então, eu sempre falo o seguinte, ó, eu não preciso de muitas perguntas para um candidato. Eu, Fabi, fazendo um processo seletivo, eu digo, às vezes ele só falar sobre ele para mim já é suficiente. Uma vez que eu sei falar sobre a minha história, seja uma história vasta de experiência ou zero, mas eu sei falar sobre mim, já é um grande ponto de partida, Sim. né? Porque se eu sei contar minha história, já é um bom passo. Tem muita gente que não sabe. Se eu Hoje, perguntar, quem é você? Não sabe nem, não sei na onde nem eu nasci, né? Então, eu digo que é uma pergunta-chave. Se a pessoa sabe falar sobre si, fale sobre você, se apresente, já é um grande caminho. As outras, eu disse que é tipo um esqueleto. A pergunta-chave é essa, é teu tronco. Se você não sabe o braço, a perna é outra história, né? Porque você pode dar certo ou pode não dar, tendo um braço sim. e não tendo. Mas o corpo é importantíssimo para esse processo acontecer, né? Digo que a estrutura que a gente tem para entregar nesse processo. Então, quando a gente está numa visão enquanto candidato, e aí o que pergunto, o que eu questiono, eu sempre digo, olha, entenda que às vezes os processos nas plataformas, às vezes não, na grande maioria são conduzidos por outras pessoas, né? Então, se não atualizou, se deixou de atualizar, enfim, existe, já fala muito sobre a empresa, Sim. várias coisas. Eu digo que a partir do descritivo da vaga ali você já tem muito sobre a empresa, né? Quando a gente fala. E quando a gente está com um candidato numa visão, eu sou empresa, a gente precisa ter muito respeito, né? Eu digo, olha, a partir do momento que eu conversei com qualquer candidato, seja pelo WhatsApp, troquei um e-mail mandando para ele, ou falei pessoalmente com ele precisa de todo o meu respeito para eu terminar até o final, né? É diferente dele enviar uma plataforma, um e-mail, não receber um retorno. Eu digo, retorno é diferente de feedback, entendeu? Retorno é outra coisa. Então, se não tem, se ele mandou e não tem nenhum retorno, é outra história. Mas se teve um contato, seja ele qual for, com esse candidato, eu avaliei, ou eu falei com ele, eu pedi no WhatsApp alguma coisa, ou falei com ele, um bate-papo, liguei, deu um retorno. E aí, infelizmente, a gente precisa fazer muita tarefa de casa nas empresas. Muita. Eu entendo volume, tempo, pressa, eu entendo tudo isso. Mas por que não? Da mesma pressa que você tem que cumprir para fazer o seu processo acontecer, você não tem a mesma pressa para dar uma devolutiva. Na hora de buscar o candidato, todo mundo quer rápido, mas na hora de dizer sim ou não para o candidato, É ninguém quer. angustiante. É angustiante. É o que eu mais escuto hoje nos processos seletivos, sabe? Tipo, as pessoas estão incrédulas. E aí, do outro lado, tá vindo vários candidatos bem tratando as pessoas do jeito que são tratados. Uhum. Né? Então, assim, eu lidero hoje uma comunidade de profissionais da área e eu digo, gente, a gente precisa ter um senso de um olhar para isso, gastar energia. Se não está conseguindo dar conta nisso na sua empresa, mude o processo. Como você vai receber, como vai entregar, qual vai ser o tipo de resposta que vai ser dada. Mas o que não dá, porque muitas vezes o candidato investe um tempo, investe recurso financeiro que às vezes ele não tem, né? Ele se debruça, ele abdica de estar em algum lugar, sai de uma empresa em um determinado morado para ir para outro e você, ó, nem aí para ele nessa relação. Então, eu acredito que enquanto profissional, do outro lado do bastidor, a gente precisa fazer muita tarefa de casa, muita, né? E aí é um exercício contínuo. E o outro lado precisa, de fato, se preparar. A gente não vai para qualquer lugar sem preparar, não. A gente veio para cá, vocês
A gente sentou para se preparar. O que que a gente pode pensar? O que que a gente pode falar? Fala um pouquinho aí tua vivência. Minha vivência é essa, até para a gente poder entregar da melhor forma possível, né? Então a preparação já fala, é um pré-acontecimento, né? Então acredito muito nessa perspectiva de ambos os lados. Prepare você, recrutador. Se eu digo que é 3 horas, compra com os 3 horas. Não vai atender o cara de 3h40 sem dar uma justificativa, né? Ou não saia da sala do Meet, do Zoom, do que seja, do nada, né? Quantas coisas absurdas que eu consigo saber, assim, no meio, né? Então, ao mesmo tempo, de ambos os lados existe, entendeu? claro, Mas é nesse sentido. claro. A preparação, eu... Respeito e empatia nos candidatos. Exato. Necessário, né? E agora, uma pergunta que eu acho que vocês já responderam uma parte dela, né? Mas é legal a gente frisar para o pessoal. Os candidatos, eles podem e devem recusar processos seletivos que eles foram até o final ali, mas chegaram no final e viram que, de fato, não tinha aquele fit cultural. Não. Qual é a melhor forma, né, dele fazer isso? E se é uma prática que ele pode fazer, se ele deve fazer, se ele não deve fazer. Poxa, foi até o final, agora vai, testa. O que é que vocês recomendam aí? Olha, eu digo, todo mundo tem livre-arbítrio para fazer o que quiser, né? E a gente tá num jogo para jogar. Eu tô num jogo na minha posição para recrutar pessoas, né? E colocar nas vagas certas, né? Quem tiver seus talentos que cuidem, porque eu tô atrás e captando. Eu digo que eu vou na padaria, até quem me atende na padaria não passa recrutando. Eu não passo, não. Legal. Né? Eu tô num shopping, eu digo, meu marido morre de rir, que eu digo, gostei do seu atendimento. Olha, toma aqui meu Faz sentido telefonezinho. para aquela vaga, Qualquer tal. coisa. Toma esse telefone aqui. Quando tu não estiver tão legal aqui ou estiver buscando outras oportunidades, porque eu acredito que a gente precisa fidelizar quando tá dentro de casa. Se a gente não consegue fidelizar dentro de casa, abre porta para concorrência. É uma relação. Lembra lá no início quando a gente falou? Abre porta. Segundo passo, né? A gente, tanto a empresa não tem a possibilidade de cancelar os processos, congelar, o freeze, enfim, tudo que pode acontecer, a mesma coisa ele. E eu falo muito hoje, olha, seja o mais ágil possível também dentro desse processo seletivo, que bons potenciais são raros. Todos querem, E né? todos querem. Então, você precisa ser rápido e assertivo e direcionado ali naquela questão. Então, não gosto de demorar, porque, de fato, a gente precisa caçar os talentos e, uma vez que eles estão localizados, o que a gente vai fidelizar de uma forma rápida. Mas pode acontecer. Eu digo que o respeito de ambas as formas é fundamental. Se eu cancelei uma vaga, olha, fulano, admiro sua trajetória, respeito, vou deixar teu potencial aqui em banco, mas a gente precisa mudar o direcionamento. É a devolutiva, né? E, ao mesmo tempo, é o candidato, importante, né? Avaliei, identifiquei, outra vaga foi mais fácil, né? Ou foi mais rápido, porque acontece muito isso, foi mais rápido que vocês, porque eu tô precisando. Quem tá lá, tá precisando muitas vezes do que de quem tá contratando. Sim. Então, eu fui mais rápido e aí eu precisei abraçar essa oportunidade, Exato. né? Ou revi, não faz sentido para mim agora, e a gente tá no jogo para jogar. E jogar a gente pode ganhar ou não nesse cenário. Sim. Né? Eu Show. sou muito por isso. E precisa fazer sentido, né? Tem que realmente levar em relação não apenas o match perfeito, Uhum. como o processo de recrutamento e seleção como uma relação. Veja só, já imaginou você namorar, noivar, casar, lá no altar você receber um não? Claro. Existiu o processo do namoro do recrutador e do recrutado ali. E foram embora. Seguiram até o dia do casamento. Só no casamento ele pode dizer não ou não. Ou Pode. fale agora, Ou foi exatamente, é o caso ou para case para sempre. E aí é realmente você ser honesto durante sempre. todo o seu processo seletivo. Você agir com honestidade. Comece os processos seletivos e seja sincero. Quais são as suas perspectivas? O que é que você quer no futuro? Se vocês observaram, eu quando falei, eu estou como analista do departamento pessoal. Porque eu não quero correr analista do departamento Sim. pessoal, de controladoria. Tem muita coisa que eu quero fazer na minha vida. Então, quando te traz isso para a empatia que você tem do recrutador, que está ali dedicando tempo naquela vaga, naquele processo seletivo, e você está fazendo
30 processos seletivos e você sabe desde o começo que não quer aquela vaga, seja sincero. Ó, Fabi, não faz sentido pra mim essa vaga. Neste momento. Porque eu aprendi uma coisa na vida. As portas precisam estar sempre abertas, da onde eu chego pra onde eu saio. Também. Porque se eu ajo incoerentemente nesse processo seletivo, num outro processo, quando Fabi for me recrutar, ela vai dizer assim: lembrei de você. E o tal do recrutador lembra, viu? Fato. É. De que HD é meu filho. Lembra. E quando a gente fala sobre isso, não é que você não pode dizer não. Não é que você não pode participar de outros processos. Você pode, não só pode, como você deve. Mas seja honesto. Eu digo que eu sempre sou daquela, não é como é que aquele ditado, né? A primeira vez, né? Como você deixou sua imagem. Eu digo, não é nem a primeira vez, eu digo é a última que você passou. Porque a primeira vez não foi tão legal, mas você pode ter em algum momento uma segunda chance, né? Pode ser oportunizado isso, ou pode de alguma forma. Mas qual foi a última imagem que você passou e deixou? Né? E aí a última é sempre a que vai ficar mais clara na mente das Marcante, né? pessoas, mais marcante, mais recente, Isso. né? Então acredito muito nisso, né? E inclusive talvez oportunizar, olha, gente, eu preferi uma outra proposta, né? Porque comparando A mais B, identifiquei que os benefícios de você estão mais baixos, né? Ou tem outras questões, a flexibilidade do horário, que para mim faz mais sentido. Então, quando você tem os seus valores inegociáveis mais claros, você consegue fazer esses comparativos de uma forma bem mais segura. E aí, talvez você já dá automaticamente o feedback para a empresa que está perdendo ali aquele candidato, que vai recomeçar todo o processo. Né? Poxa, então tem algo aqui que a gente vai precisar rever. Um candidato nesse porte, nesse investimento, nesse fit cultural, eu vou precisar rever o que é que eu fiz aqui. Será que foi tempo? Devolutiva? Time do processo, quantidade de atividades que eu fiz de avaliação, não sei. Pacote de benefícios, remunerações, não sei. Então acaba sendo uma tarefa de casa aí nesse processo. Show de bola. Acho que a gente falou alguns termos muito importantes aqui. Fit cultural, né? A gente entender se de fato aquela vaga faz sentido, mas muitas vezes, para quem está iniciando a sua jornada, está ali no início da sua jornada profissional, essas coisas aparecem um pouco ainda distantes, né? Poxa, como é que eu posso entender se o fit cultural daquela empresa é o mesmo do meu propósito? Qual é o meu propósito ali no início de carreira? Então, qual o papel que vocês imaginam, que vocês pensam, que vocês podem dar de conselho, né, para essas pessoas que estão no início de carreira e até quem está mais à frente também, mas que ainda não conseguiu desenvolver isso, ainda não conseguiu pensar um pouco mais sobre isso. Mas qual o papel ali do autoconhecimento nessa jornada profissional e como eu posso, né, com uma pessoa que ainda não tem um autoconhecimento de saber para onde eu vou, entender, né, um pouco mais disso, como é que eu posso desenvolver um pouco mais essa skill, né, de autoconhecimento, como é que vocês, né, qual conselho, na verdade, vocês poderiam dar para essas pessoas que estão assistindo hoje aqui e estão pensando, caramba, eu acho que a empresa X tem aquele fit cultural, mas será que é o meu propósito? Será que de fato é para onde eu quero ir? Será que eu tenho esse fit cultural? Como é que eles podem desenvolver, né, esse autoconhecimento melhor? Terapia. Olha, eu como psicóloga digo que é um excelente caminho. Como nem todos têm oportunidades da mesma forma, a gente precisa equilibrar esse cenário. Mas eu acredito, a gente fala muito sobre isso, né? Por isso que eu estava falando, o mercado fala muito de propósito, né? Do match, enfim. Mas a gente sabe, né? Eu disse, informação tem muito, é match, é propósito, é isso, é aquilo. Mas acesso às informações nem todo mundo tem. Né? Então, eu digo que isso é um grande diferencial hoje. E aí, nessa realidade, eu digo que é o bom feijão com arroz bem feito, sabe? Depois você pensa em colocar uma carne molho, né? Uma batata frita, enfim, um macarrão. Mas por quê? Se você não faz o básico bem feito, não pode dar um próximo passo. Até no processo de autoconhecimento, como é que eu posso gerar para esse profissional que está iniciando? Olha, pense no seu autoconhecimento. A gente estava falando de uma geração aí, 25 menos, vamos dizer assim, em que eles falam sobre isso, mas eles não procuram e nem fazem, ou no máximo um ou outro faz uma terapia.
ou faz a partir de um trauma que foi acontecer. Né? Então, nessa relação, a gente precisa entender que aí chega o ponto que também pode fazer mais sentido. Se um jovem começa a entrar no mercado de trabalho, ou uma pessoa começa a buscar um primeiro emprego, seja ele a idade que for, ele entra por um objetivo. Nesse primeiro momento, às vezes, oportunizado pelo dinheiro. Seja o dinheiro para botar gasolina no seu carro, seja o dinheiro para ir para a balada, ou seja o dinheiro para botar uma alimentação dentro de casa. O objetivo é de cada um faz o seu, certo? Mas a gente precisa entender que eu entro com um propósito nesse primeiro momento, nessa faixa, pelo dinheiro. São poucos que entram pelo propósito, pela visão, pelo match, pelo fit. Poucos que têm essa autoconsciência e essa maturidade para alcançar. Entra pelo objetivo financeiro e a partir do objetivo financeiro e que leva as tapas na cara e que vivencia o que é, que vai começando a entender se faz sentido, se não faz sentido, que eu não quero, moro longe, aí vai tentando traçar esse objetivo inicial. Mas se começar a partir do processo que tanto eu como o Marcos está trazendo aqui, olha, conhece para onde você vai, entenda se você faz sentido. Hoje, pegar uma realidade de ônibus é difícil, você vai ter dinheiro para arcar com um aplicativo? Então busque coisas próximas da sua residência, porque no primeiro dia de chuva na sua cidade pode ser que você trabalhe muito distante e você já fale mal da empresa. Não é sobre a empresa, é sobre você. Quem procurou emprego foi você. Quem colocou o currículo foi você nesse processo. Né? Então, quanto mais a gente procurar, né, essa relação básica bem feita, né? Ó, eu tenho um currículo que está preparado, que eu sei fazer isso, eu consigo fazer isso, aprendi a fazer isso, vai subindo, vai mudando de fase esse processo. E aí, mais à frente, a gente começa a dar um passo 2, que a gente começa a entender o que eu gosto, o que eu não gosto. E depois eu vou entender que vai fazer sentido ou não. Eu digo que eu vim aprender o que vai fazer sentido quando, de fato, muita água já rolou Quando no tudo não processo. fazia sentido. Quando tudo não fazia sentido, ou tipo assim, vai ter que ir sem sentido por um bom tempo, até que eu possa entender que, ó, isso faz sentido, isso não faz, a minha escolha né? Então, assim, isso é muito particular de cada um, né? Então, eu não posso dizer, sai do teu emprego, né? Não posso falar. Às vezes eu escutava pessoas que trabalhavam comigo insatisfeitas, né? Eu vim de um local que o nível de insatisfação era altíssimo, mas eu tinha um foco ali naquele momento e eu tinha contas a pagar e quem ia pagar se eu saísse? Né? Então fale sobre você, querido. Tudo bem, mas não venha me contaminar. Né? Então, nesse processo é muito importante a gente ter esse olhar, sabe? Do que de fato, né? Se trabalhar no shopping é ruim, você já foi, você já trabalhou, não, escala 6x1, você nunca trabalhou, então não pode nem falar. E faz tanto sentido para quem realmente trabalha, né? Exato, então não critique, porque pra gente faz sentido, pra você não faz, mas tudo bem, não procura. Desvia o teu caminho, vai para outro lugar e precisa ir lá reclamar, insatisfeito, né, dizer que não presta, invalidar o trabalho do outro, né? Isso aí eu não estou falando sobre pautas, eu estou falando de invalidar o trabalho de outro por conta de uma coisa que você não gosta. Sim. E aí você trouxe uma coisa que eu acho bem legal, assim, de falar, que é o feijão com arroz. Qual é o básico, né? É o básico desse autoconhecimento ali. É você entender quem é você, pra onde você Isso. vai, né? O que é que você quer ali, nem que seja naquele primeiro momento de, pô, agora eu quero testar. Eu não sei ainda. Então, vamos testar, né? Vamos pra um trabalho olhando só pra parte financeira, olhando só pra aquilo e tal. E o principal, você começando a ter esse autoconhecimento maior, desenvolvendo, você fica menos suscetível a se contaminar, como você trouxe, né? Total. Então, assim, você sabendo ali do seu propósito, que é difícil, né? Caramba, qual é o meu propósito? Poxa, como profissional hoje, eu entendo qual é o meu propósito melhor. Não vou dizer que eu entendo 100%, mas eu entendo melhor qual é o meu propósito. Lá atrás, quando eu comecei, era ganhar um dinheiro aqui e ir explorando para entender de fato quem eu ia ser profissionalmente, né? Mas eu gostei muito desse ponto de
você não se contaminar, porque você entende ali, tem um feijão com arroz, o Aí eu básico falei o feito. básico bem feito, porque muitos não tem nem o Isso, feijão, eu sei. né? Porque o feijão é caro. É. Mas eu tô falando do básico bem feito do que eu tenho hoje. O que é que eu posso... Crie suas condições. O que é que eu posso fazer? Uhum. Né? Então, assim, tem tantas pessoas que eu me deparo aí, em vários lugares, né? Que as pessoas dividem em 12 vezes, né? Pagam em várias vezes para estar num evento. Porque eu quero estar lá. Porque faz sentido, né? Quero me conectar, né? Eu conversei com eu como psicóloga, já conversei com uma mãe, a mãe dizendo assim, não, porque eu coloquei o meu filho uma clínica aí do plano e tá trocando muito. Eu disse, olha, chegou a hora de você investir financeiramente seu filho. Sabe aquela pizza do final de semana que dá R$ 80? Pronto, junta mais um pouco e compra mais outra coisa que é a terapia do teu filho. Paga, investe um pouco mais. Na hora que não conseguir, de fato, vai para um canto. Mas cria a sua condição. O que é que você não tem, mas a partir dela, né? Tem uma etapa nos processos seletivos que eu acho tão rica, assim, de uma percepção que a gente pode ser aproveitada, que é a videocurrículo. O vídeo currículo é eu ligo para você e digo, olha, grava um vídeo currículo de 1 minuto e meio e apresente um pouco aí das tuas experiências. Nesse vídeo currículo a gente consegue, de uma forma prévia, já identificar um pouco da forma de pensar, comunicação, como ele se apresenta, o que que ele investe. A gente não está falando sobre uma edição de um podcast, De um highlight. de forma alguma. A gente está falando do tempo gasto, investido para isso, como eu me dediquei, planejamento, prazo, entrega. A gente está falando da preparação. O que é que eu estou falando ali? Eu parei para pensar no que eu vou falar, né? E aí, nesse vídeo que vem uma curadoria de situações atípicas, você tem gente que não tem como investir, mas faz algo muito bem preparado, de uma forma muito cuidadosa, sabe? Investindo tempo e se prepare. E você vê que tem uma coisa ali que, tipo, eu me dediquei para fazer aquilo. E tem gente que faz de qualquer jeito. Às vezes a gente pede, lá na consultoria, a gente pede um vídeo currículo e a pessoa me manda em 1 minuto. Tá tudo bem. Feito, realizado. Mas você não personalizou. Você não me preparou para esse processo seletivo. Eu não estou dizendo que você tem que fazer mas nem parar para ler a minha mensagem do que eu tô te pedindo, tu parasse para ler, refletir se o vídeo que tu tem lá, que tu tirasse da gaveta para mandar já, faz sentido para a vaga que você está buscando. Às vezes pode ser até atendido a Só realidade. viu o nome, né? Vídeo currículo. Mas eu já tenho pronto, entendeu? Então, seria o ideal que a gente personalizasse para qualquer e todo processo seletivo, mas o mundo real não é esse, né? Mas, poxa, cadê a dedicação? Cadê o olhar? Cadê o preparo? E a gente não tá falando de luz, iluminação, do iPhone, do melhor. Não, né? Arroz com feijão. Exatamente, é o arroz com feijão. Sem carne ainda. Sem carne. O básico bem feito é essencial às vezes. E, infelizmente, muitas vezes não acontece, Sim. né? E o propósito de que será que é aquela história? Eu sei onde eu quero chegar, mas quando eu chegar no que hoje eu acho que é o meu destino final, tem novas coisas que eu quero chegar, sabe? Eu Não é não o comecei como RH, eu não comecei como departamento pessoal, nem sendo professor. Porque o que me movia era o salário. Eu precisava levar dinheiro para casa. Uhum. Como eu ia fazer isso? Eu precisava trabalhar. Eu tinha uma convicção. Tinha que ser honesto, tinha que atender os meus princípios e tinha que me pagar por aquilo que eu entrego. Uhum. E aí, às vezes, o que faz sentido para mim não faz sentido para você. Escala 6x1. Hoje é um dilema. Mas tem pessoas que amam Uhum. não trabalhar 6x1, mas atender pessoas, vender. Tem gente que ama ser frentista, tem gente que ama ser feirante, tem gente que ama estar no caixa de supermercado, porque aquilo faz sentido para aquela pessoa. Por exemplo, a fulana tá há 25 anos naquele mesmo supermercado, entrou como caixa e está como caixa. Olha, você sabe da história de fulana? Fulana recebeu diversas
oportunidades para ser supervisora de caixa. E fulana disse, eu não sei trabalhar com pessoas, não sei liderar pessoas. É uma necessidade que ela viu que não queria desenvolver. Mas por que fulana está naquele supermercado? Porque fulana tem um filho que precisa estar na escola às 7 e ser pego às 12. Fulana não pode trabalhar em outra cidade porque o trânsito não ajuda, o transporte público não ajuda. Então, o que faz sentido para mim, talvez não faça para você. E quando você entende o que faz sentido para você, é onde você começa a entender quais os seus propósitos de vida. Aonde você está, aonde você quer chegar, o que você tem que fazer para chegar lá. Ah, eu quero ser designer. Ok, tu já se matriculasse na faculdade de designer? Tu já fizesse um curso de designer? Ah, eu quero ser designer UX. Tu tá fazendo o quê para chegar lá? Ah, eu quero ser professor. Beleza. Eu fui pro outro lado do país, porque eu sabia que eu tendo um mestrado fora do país, eu seria um professor diferenciado, com vivência internacional, com mestrado que tem outro peso e voltaria pro Brasil achando que eu era o melhor professor. Nada disso. Porque ser professor não é apenas eu ter um mestrado e ter morado fora do país. Eu ser professor é eu cuidar de pessoas, eu levar informação para pessoas. E isso eu aprendi desenvolvendo, estudando, procurando. E eu entendi que as pessoas precisam compreender o que eu falo, da forma que eu falo e como eu levo. E hoje eu tenho diversos projetos dentro do César. Por exemplo, DP Descomplicado. Eu levo informações de departamento pessoal de forma prática e descomplicada, porque ninguém precisa saber o que tem no artigo 130 ou 137, que fala sobre férias, o que é abono pecuniário, que para todo mundo é a venda das férias. Mas o nome é abono pecuniário, o gozo de férias. Então eu comecei a entender que a minha linguagem fazia um diferencial na vida daquelas pessoas, impactava aquelas pessoas. Da mesma forma que Fabi entendeu que ela fazendo um evento de RH destinado a profissionais, ela impactava a vida de muitas outras pessoas. E talvez isso não tenha sido o propósito dela lá atrás, no começo da carreira. E aí ela começou a entender sobre o propósito dela. Gente, é mais gratificante você viver tudo isso do que propriamente dito você chegar lá no fim. Porque, e aí a questão é, será que existe, né? Será que vai existir um fim? Exato. E quando acaba, será que termina ou apenas está começando uma nova etapa? E nós somos mutáveis, vivemos constantemente nos mutando. Exato. Nós estamos aqui hoje, ontem eu estava dando uma aula, ontem eu fui convidado pelo C-Level para dar uma palestra pro C-Level do César sobre minha carreira, sobre minha história de vida. E eu disse, gente, o que está acontecendo? Pelo amor de Deus, eu recebo, Jesus, manda mais, manda. E nisso a gente começa a entender quais são os nossos propósitos. Talvez hoje o que está fazendo muito sentido para mim, amanhã não. Total. Show de bola. E assim, outro ponto que você falou que para mim é essencial, para quem tá em casa aí assistindo a gente, né? Se você não sabe ainda, né, o seu propósito final, para onde você quer chegar, uma coisa que você disse que fez no início e que fica de dica para todo mundo, o que é inegociável para mim nesse primeiro momento? Né? É um trabalho honesto, ser perto de onde eu moro, ser da área tal, pelo menos. Então, assim, beleza, eu não preciso saber a resposta final, mas o que é aqui, com as coisas que eu tenho hoje, o que é que eu consigo saber sobre o que eu quero? É isso, isso, isso. Só com essas pequenas coisas aqui, você já restringe várias outras opções ali no mercado e já começa a focar mais, como vocês disseram, não pulveriza para tudo, né? Foca um pouco mais, então quem tá em casa aí, né, essas duas hoje dicas. Essa é até uma das perguntas que eu uso no processo seletivo, seja ele qual cargo for. Que para você é um valor inegociável. Porque eu parto de um princípio que, se eu entendo que hoje flexibilidade é um valor para mim inegociável, né? Se eu coloco esse cidadão numa empresa onde existe uma cultura mais rígida, né, uma cultura que é isso e pronto, sem tanta abertura para isso, vai ter um conflito ali. Claro. Né? Então, pode ser o auxiliar de serviços gerais ou o cargo mais estratégico da empresa. Ali, ó, não vai fazer sentido a relação. Entendeu? Então, é importantíssimo a gente entender. Eu falo comigo mesmo desse processo. Quando eu começo a perceber, poxa, não sei se está fazendo sentido eu fazer isso, será que faz sentido eu ir para lá? O
que é que eu quis lá atrás, enquanto valor inegociável, faz sentido esses valores hoje, porque nossos valores modificam. Como você trouxe, nós somos mutáveis. E acreditamos, e pelo menos eu acredito no desenvolvimento das pessoas. É difícil, tá bem difícil, né? Em alguns momentos, mas eu acredito fielmente nisso. Então, se eu acredito no desenvolvimento da pessoa, eu estou dizendo que hoje ele pode ser de um jeito e amanhã ele pode ser de outro, né? Isso não quer dizer que ele vai mudar constante, mas ele pode repensar e dar uma nova oportunidade. Então, eu não preciso olhar o tempo inteiro para Marcos e dizer, Marcos, que eu trabalhei com ele em 2003, ele era assim. Há 10 anos atrás, ele era assim. E hoje, né? Há 5 anos atrás, a gente passou por um processo de pandemia. E hoje, 5 anos depois, como é que a gente está? Né? E o cenário de 5 anos para frente? Qual o cenário? Ontem, eu era uma Fabiana diferente de hoje. Né? Então, esse processo é um processo que a gente precisa ter clareza. Então, eu gosto muito de chegar nas pessoas dizendo assim, olha, mas o que é que você quer para você, antes de qualquer coisa? Né? Porque isso vai mudar muita coisa dentro do processo como um todo. Não é só a técnica, não é só um descritivo da vaga. Mas fala mais sobre você, porque nesse trazer mais sobre você, eu vou entender uma coisa ou outra. Né? Eu digo uma coisa simples. Quando a gente vai para um processo de uma escala, né, 6x1, vamos dizer, e aí a pessoa não trabalha no final de semana, sei lá, no sábado, porque abdica por uma questão religiosa. Sim. Respeito. Mas ele precisa entender que a empresa é assim. E se ele entra, ele vai precisar seguir esse processo. Se ele não entra, entendo. Agora, não dá para você entrar e depois dizer, não, mas é porque minha cultura religiosa é essa. Ok, meu amor. Mas você entrou sabendo como era. Então, por isso que é importante a gente definir nossos valores, né? Então, se para você, seu valor é inegociável espiritual, então leve para frente o processo. Exato. E busque, né, ou procure oportunidades que vão fazer sentido para você. Show. E é importante, gente, só de frisar, tá? Nós somos mutáveis, nossos valores mudam, atendendo à ética. Exato. E os valores sociais e morais. Exato. Pelo amor de Jesus, tá? Importantíssimo. Isso. Boa. A gente tá chegando no finalzinho, tá? A gente fazer uma última dinâmica, um jogo rápido aqui, um bate-bola. Foi rápido. A gente quer mais. Vamos. Não. Eu tenho um tempo. Eita. Vamos fazer um bate-bolazinho aqui, que é o seguinte. Eu trouxe algumas perguntinhas, tá? Alguns exemplos, na verdade, situações. E aí eu vou fazer a pergunta pra vocês dizem se dá match ou se não dá match, explicam aí o porquê dá ou porquê não dá match, tá? Primeiro, currículo impecável, mas chega atrasado na entrevista. Responde tu, Marcos. Pontualidade, responsabilidade é tudo. Certo? Eu acho que é uma falta de respeito. Ter um processo seletivo agendado. Agora, claro, tem um processo seletivo de 1h da tarde, saí de casa mais cedo, cheguei no meio do caminho, teve um acidente e eu comuniquei à minha recrutadora, estou chegando atrasado, estou a tal caminho, chegando atrasado, tal, vai dar tempo? Qual que você sugere? Sugere que eu vá? Você sugere remarcar? Eu posso chegar atrasado, porque o recrutador, propriamente dito, ele tem uma agenda. Então, se ele marcou com você de 1, ele considera que vai ter mais ou menos 40 minutos, 1h de entrevista, 2 horas tem outra pessoa. Se eu chegar de 2, ele tem 2 pessoas, não passou 1 hora sem fazer nada. Então, assim, vamos respeitar. Fabi é minha recrutadora. Vim de casa, cheguei na Vitarella. Um trânsito que faz... Fabi, teve um acidente. Manda foto. Não adianta dizer. Foto em Fabi, estou aqui. Um acidente. Mas isso eu não posso dizer a Fabi de meio-dia 58. Porque no meio-dia 58 tem que estar lá. Já. E aí, o que é que você me sugere? Joga pra ela. E ela vai dizer, certo? E aí não adianta eu ter um currículo impecável e chegar atrasado e não ter comunicação. Não procurar ter uma relação com o meu recrutador. Excelente. Excelente. Vamos pra próxima. Tá certo, Fabi? Perfeito. Vamos pra próxima. Candidato sem experiência profissional, mas com projetos pessoais incríveis ali. Eu contrato demais. E são os de sucesso.
Porque, assim, tem tanta gente que não tem experiência. É o que eu falo muito, olha, num processo seletivo eu digo assim, certo, quais são as suas experiências formais, informais, o famoso bico, o famoso, sei lá, freela, o que seja o nome que você queira dar, mas que você vivencia, voluntário, o que seja, né? Então, às vezes, quando a gente vai conversar do fale sobre você lá atrás, e a pessoa não fala nada sobre isso, e depois a gente descobre, na hora eu digo, meu amor, inverta teu processo de apresentação. Fala o que você faz. Ah, eu lidero um grupo assim, assim, assado na igreja, né? Que lideram mais, sei lá, 40 jovens, que jovens que são minoritários. Veja, aí eu já tô aqui, ó, matutando na cabeça. Tá liderando um grupo, 40 pessoas, minoritárias, dificuldade, num grupo de igreja. Você já vê ali que a situação para gerenciamento de conflito, alguma coisa desse tipo, já tem uma competência. É Ninguém, resiliência. ninguém resiste a um grupo de 40 pessoas rapidinho e. Não. Para dizer, não. A pessoa, para fazer um processo como esse, a pessoa precisa vivenciar ali. Tem um relacionamento interpessoal, tem uma comunicação. E por que não explorar esse processo? Né? Então eu digo, ó, não é que você não tem experiência, não. Você tem muita experiência, você não está sabendo utilizar. É diferente, experiências formais, registradas, né? Não. E hoje, num cenário tão diverso, né, de várias formas contratuais, eu acho que a gente tem que trazer a experiência que a gente tem de vida, entendeu? E contrato. Show. Excelente. Próxima situação. Faz a pergunta para o candidato por que ele quer a vaga, né? Por que ele se interessou pela vaga e ele responde porque precisa de dinheiro. Amém. É complicado. Não é só isso. Não é né? apenas isso, Boa. certo? Quando a gente trouxe no trecho anterior, o dinheiro me move para o meu propósito, eu preciso saber, pelo menos, porque eu estou ali, certo? Eu jamais devo responder que quero aquela vaga porque eu quero dinheiro. Porque dinheiro você consegue de várias formas, seja ela honesta ou não honesta. Exato. Mas o que é que você está disposto a fazer, a entregar para aquela vaga, para você conseguir o dinheiro? Então, eu acho que não é a forma como você traz o preciso do dinheiro e pelo dinheiro. É a forma como você coloca as suas necessidades para você estar ali. Show. Excelente. Exato. Excelente. E a última. O candidato tem todas as competências técnicas, mas não demonstra interesse pela cultura da empresa. Olha, entrar num processo seletivo e do outro lado não tem um interesse é complicado. Não é pela empresa. O interesse em estar ali, se dedicar, né? É como eu falei lá atrás do vídeo currículo, né? Como eu paro para fazer aquele processo acontecer. E se não demonstra interesse pela empresa, não vai fazer sentido nenhum, né? Porque eu posso vir pintada de ouro e não vai fazer sentido ali naquela hora, Ele né? tem Para que aquela fingir pessoa. muito bem, tá? Para É. chegar até o fim. Então, assim, eu digo muito que essa conexão prévia, né, do recrutador com o candidato é uma expectativa criada, né? Quando eu, sei lá, se eu vou fazer uma seleção remota, quando abre aquela tela, eu tenho uma expectativa que do outro lado tem uma pessoa querendo me encontrar, né? E eu posso não ser a melhor pessoa para ela, né? Como ela também pode não ser a melhor pessoa para mim, mas tem uma pessoa que tem uma expectativa. Eu tenho uma expectativa que pelo menos ela tá me escutando, né? Tá aparecendo aí o vídeo para você, mas tem gente que não, que parece que não tem nada ali do outro lado acontecendo, não demonstra. Se der certo, deu. Tô tentando, eu não sei nem qual é a vaga, né? Então já mandei para tantas empresas, não sei qual é o script, né, da vaga que você tá me. Então assim, mostra um discreto ali naquela situação. Então acredito que precisa maquiar Sim. bastante assim para que possa em algum momento transparecer. Show. Show de bola, gente. Né? Chegando agora, de fato, na fase final, só fazendo algumas recapitulações dos aprendizados aqui hoje, né? Acho que um muito bom que a gente teve foi esse. Se você ainda não sabe o seu propósito, se você ainda não entende ali, né, para onde você quer ir de fato, comece, né, pelo básico bem feito, pelo arroz e feijão. Quais são, né, os meus valores atuais e negociáveis, né? Para onde é que eu quero ir? Um outro muito importante, não pulverize, né? Como vocês falaram ali, não pulverize, descarta, foquem né? ali. E o match perfeito ali, ele é aquela via de mão dupla,
entre a cultura da empresa, entre os valores do candidato e como, né, fazer esse match de fato funcionar bem, né? E aí, para a gente encerrar de fato, eu queria que vocês dessem uma palavrinha final para quem está assistindo a gente, né, para o público da gente, que é aquele público que está querendo buscar uma vaga no mercado de trabalho, ou que já está no mercado de trabalho, mas muitas vezes quer se requalificar, quer mudar de posição, ou quer no mesmo trabalho, mas galgar novos postos, né? Então tá aprendendo um pouco mais sobre habilidades comportamentais, que é o que a gente fala na Quark, né? Foi muito falado aqui hoje também, mas assim, tá aprendendo sobre habilidades comportamentais. Queria que vocês deixassem um recadinho final, né, para esse público da gente, pra gente ir pros agradecimentos finais depois. Perfeito. Não desistam, certo? Vai chegar a hora, mais cedo ou mais tarde, ela vai chegar. E a busca pelo que você acredita, pelo que você quer, como se você se ver no futuro, eu acho que é o que nos move, é a nossa motivação, certo? É, as pessoas, elas compreendem que existem os processos de recrutamento e seleção, existe tantas pessoas boas quantas ela, mas vai chegar um momento que o que é dela, ninguém vai tomar. E o que é que ela tem que fazer para que aquilo aconteça? Se qualificar, procurar entender o universo que está entrando, o universo que quer entrar. Ela precisa entender a cultura organizacional, a minha cultura, o que é que vale a pena para mim, o que é que faz sentido para mim, para que aquela vaga, pelo menos, faça sentido para que ela participe do processo de recrutamento e seleção dela. Porque assim como ela tem o tempo dela, os recrutadores, os processos seletivos têm o seu tempo. E no final das contas, quando você começa a atirar para todo canto, como falamos lá no comecinho e nem sabíamos as perguntas que viriam depois, afunilha suas possibilidades. Faça conexões, se relacione. E eu acho que hoje um das grandes pecados que a sociedade está tendo é as pessoas não quererem se relacionar, certo? As pessoas, elas têm medo de lidar com pessoas. As pessoas, elas têm aversão a conversar com outras pessoas, a interagir com outras pessoas. Vivem, como você disse, naquela bolha que é o meu mundo, mas existe um mundo lá fora. E se eu não abrir, não estourar essa minha bolinha, eu vou viver dentro dela, limitado a ela, e sem conhecer novas pessoas, novas culturas, ter outras percepções, ter outros conhecimentos, entrar numa empresa como designer, poxa, mas eu gostei tanto de ser Agile Coach, vou fazer algo como Agile Coach. Nossa, é maravilhoso o mundo da programação, eu quero seguir. Ah, é maravilhoso o mundo do RH, eu bora seguir. E você pode mudar, não é feio mudar a rota, não, gente. Você chega com planejamento e é um dos princípios do planejamento. Você começa, mas no caminho você pode replanejar. Muda a rota. Talvez por ali onde você planejou o caminho seja mais longo e às vezes o caminho mais curto não é mais importante. Então segue aquele caminho, vai, lá na frente para de novo, tem uma bifurcação, entende o que faz sentido. Se eu pegar aqui, eu vou ter essas necessidades. E aí a maturidade vai vir. A partir do momento que você começa a entender, a se relacionar, a conversar, a ter conhecimento de onde você está, do universo que você quer entrar. Se você não sabe para onde você quer ir, desculpem, é pesado. Mas não vai ser o recrutador que vai saber, não. Exato. Show. Excelente. Perfeito. É tipo um GPS mesmo, né? Que se a gente não diz para onde a gente vai, ele não vai chegar. E no meio do caminho ele pode mudar essa rota. Rota para facilitar, rota para tirar a gente de perigo, para sinalizar a gente de alguma situação. Nesse processo, né? Pegando esse gancho aí que Marcos trouxe muito, eu gosto de olhar a carreira de fato, né? Como do teu lado aqui, lado a lado. E eu sempre sugiro, ó, pega o teu currículo, deixa ele aqui, no teu ladinho do teu retrovisor, aquele carro que está colado contigo e que tu não pode tirar ele de perto, assim, da tua visão. Por quê? Se ele passar demais, em algum momento, isso pode ser positivo ou negativo. E se ele ficar lá para trás, isso também pode te prejudicar. Né? Pode ser positivo e pode ser negativo em algum momento. Mas é oportuno a gente olhar sempre esse carrinho como um mercado de trabalho. Independente se eu queria
transitar, só mudar de um emprego para outro, ou buscar um primeiro emprego, como é que eu estou hoje? O que é que eu preciso? Né? Eu lá atrás, quando eu comecei a minha carreira, uma coisa que eu sempre fiz, e eu acho que eu nunca tive essa dificuldade de olhar o mercado como algo muito negativo, é sempre buscar estar onde eu quero estar e o que é que eu preciso. Né? Se eu queria me tornar uma gestora da área de RH, ok, o que eu tenho hoje, o que é que eu preciso? Né? Qual a condição que eu preciso criar? Né? Eu não tenho condições de fazer um inglês, ok, mas tem tantas outras oportunidades hoje de você fazer. A própria internet tem tanta gente que consegue fazer um curso, né? Começa o básico bem feito. Eu me lembro a primeira vez que eu queria fazer uma viagem internacional, a pessoa olha para mim e disse assim: e por que tu não faz? Eu disse: não, é porque tem planejamento, aquela coisa toda, né? Tem que juntar uma verba para isso. E ela disse: mas tu tem um passaporte? Eu disse: não. Ela disse: então, começa sabendo se tu vai poder entrar. Foi Tu vai estar ótimo. rica e cheia de dinheiro, mas tu não tem o passaporte. Chega lá, não pode tirar o passaporte. E eu recebo muita gente hoje que quando retorna ou tá lá 20, 15, 10 anos, 5 anos numa empresa, até 2 anos passaram-se numa empresa, quando sai, de repente vai sair da empresa por algum motivo, não tem um currículo. Aí eu disse: e tua carreira? Ficou aonde? A nossa carreira não estagna ali naquele processo. A gente não se atualiza, a gente não para, não sobe, não desce, não muda a rota ali naquele sentido. Então a gente precisa ir lá, voltar, atualizar o nosso perfil, atualizar o nosso currículo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Né? Então, se eu soubesse, ou se eu souber, é outra história. Mas é importante a gente ter esse olhar, né? Então, esteja sempre com teus dados profissionais e pessoais muito próximo de você, para você saber de fato, né? Então, essa realidade é o que eu me deparo muito com os profissionais hoje, né? Que, por vezes, querem transitar, mas não tem um básico bem feito. E não é para só quem está começando, não. É para quem já está. Ah, mas eu quero mudar, eu quero ser tal coisa agora na minha empresa, certo? Mas tu olhasse o descritivo da vaga interna e tu tá assim, não, mas eu acho que eu vou passar. Não vai, meu amor. Porque tem outras pessoas que pensaram já e se anteciparam para isso. Né? Então a gente não pode paralisar, a gente precisa estar em lugares que vão fazer a gente pensar da forma que a gente quer pensar. Né? Eu me lembro quando eu comecei a empreender. E aí a gente tem o Sebrae como uma porta de entrada muito grande, né? E tem vários cursos gratuitos. E quando eu disse: eu vou buscar algum lugar para eu começar a pensar nesse empreendedorismo. Quando eu fui para o Sebrae, eu disse: nossa, se as pessoas desempregadas soubessem que aqui tem tanta coisa, um ambiente tão legal, propício para a gente estudar, que dá uma visibilidade legal para a gente. O meu primeiro cliente de empreendedorismo foi lá dentro. Sabe quem foi? O professor que eu fiz um curso gratuito. Eu já tinha terminado. Uns 2 meses depois ele me ligou. Ô, Fabiana, né? Você que trabalha com recrutamento e seleção. Eu disse: claro, não tinha nada, né? Só tinha saído de uma empresa e estava querendo a minha. Sou eu? Ele: nossa, como é que vai fazer? Eu disse: tem vários clientes aqui que precisam. Eu disse: tudo pronto. Não tinha nada, era só um sonho. E aí foi ali. Legal. Naquele sonho que eu fui botar em prática. E foi o eu tudo no primeiro momento até o poder, de fato, né, começar a estabelecer. Então, nem sempre a gente vai ter tudo pronto. É o passaporte, que a minha amiga falou e disse assim: mas tu tem o passaporte? Eu disse: e se tu não passar para tu ir? Aí eu disse: é verdade. Né? Se alguém decidisse que eu não fosse, o que que ia adiantar? Sei lá, se juntar dinheiro e eu não ia para canto nenhum. Então, são coisas que às vezes a gente fica esperando melhores condições e a gente não faz com que a gente tem, né? Então, se for passar um recado para quem está começando, para quem está buscando, se atualize, busque informação, esteja, respire, como a gente falou, temos um hack and play que bota um tênis e vem passar aqui, ó, pega um ônibus, vem para cá, né? Às vezes até a própria rota de ônibus fica disponível, fica gratuito, vai andar, né? Eu digo, vai no final de semana, vai de noite, vai de dia, né? Mas participa em algum momento, né? Então, eu acho que é muito importante a gente sair da bolha que a gente tá, conhecer outras bolhas, Uhum. até para a gente se autoavaliar. Uhum. Porque a gente acredita que a gente é muito boa no que a gente faz, até a gente conhecer outras pessoas, né?
Então, é importante a gente fazer esse processo. E até a gente se autoavaliar. Vai participar do processo seletivo, olha, entenda que ali são seus concorrentes, e nesse seu concorrente tem uma grande tarefa de casa para você fazer. Que você pode ser tão bom quanto, ou até melhor, mas também você pode ser das pessoas que não estão os melhores, né? Então, se posicione, identifique, né? Como a gente trouxe, humildade, respeito, né? Eu acho que são básicos hoje, que as pessoas têm invertido muitos valores e têm se perdendo. Então, chega sendo você com respeito, humildade, e eu acredito que você vai longe nesse sentido. Isso. E só para complementar o que a Fabi falou aqui no final, né? A gente falou várias vezes do Hack and Play, mas para quem não conhece, o Hack and Play, né, é o festival da tecnologia, cultura e inovação que acontece aqui no Porto Digital, né? E vai acontecer nos dias 15 a 18 de outubro. Então, como o Fabi disse, botem um tênis, o festival é todo gratuito, tá? Tem programação. Eu quero trabalhar no César. O César vai ter trilhas específicas ali de você conseguir conhecer profissionais que estão dentro do César, conseguir conversar, vai conseguir interagir com diversas pessoas. A Quark também, né, vai ter programações ali dentro do Hack and Play, então aproveitem para você conhecer a bolha da tecnologia, né, a bolha do Porto Digital aqui no Hack and Play, e caso você queira trabalhar em uma das empresas ou só conhecer mais também, né? Se voluntariar. Isso. Né? Ter voluntário de vários projetos, eventos como esse. Eu digo que todos os eventos, a grande maioria tem voluntários. Exato. Então, busca saber para você pegar essas experiências. E uma outra coisa extremamente importante, não é só para pessoas de tecnologia, muito pelo contrário. Empresas de tecnologia precisam de profissionais de todas as áreas. Sim. Então aqui a gente tem o Marcos de RH, que ele trabalha na empresa de tecnologia. Sim. Assim como tem pessoas de vendas, tem pessoas de comercial, de atendimento, de diversas áreas. Então, as empresas do Porto Digital, tema, né, de carreira, são empresas tem de tecnologia, palestra de muito carreira, bacana. profissionais renomadíssimos. Diversos tipos de carreira que você pode seguir aqui também, tá? Só pra gente, de fato, finalizar, se vocês quiserem deixar o contato de vocês para quem tá ali, seguir vocês, né, a conhecer um pouco mais, sei que a Fabi tem o Oxente RH, mas o Marcos também, se quiser deixar o LinkedIn, né, se não tiver um Instagram profissional, alguma coisa do tipo, mas quiser deixar o LinkedIn para quem quiser também fazer esse contato, fiquem à vontade. Começa pelo Oxente. LinkedIn, Fabi Assunção, Instagram, RH por Fabi, RHPOR Fabi. E o Oxente RH na comunidade para os profissionais aí que querem da área de desenvolvimento, da área de gestão, tá? Todo mundo disponível. O meu Instagram é pessoal, mas o meu LinkedIn eu criei ele para ser profissional. Então, tudo que eu tenho sobre atualizações, palestras, etc., eu coloco lá. Então, eu acho que é o melhor canal, que é o Marcos André Lins. Então, Marcos André Lins. Isso, vai estar lá bem tranquilão. Mentira, mas eu atualizo sempre com os congressos que eu vou, do departamento pessoal, de RH, de pessoas, os cursos que eu dou, e dou, inclusive, consultorias aos meus alunos do FEST, do Next, através das conexões tech, como se posicionar no mercado de trabalho. Excelente, excelente, gente. E para finalizar, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Fabi, eu já conhecia, né? Agradecer também o Marcos, que não agora conhecia. Eu vou ficar conhecido. Eu não conhecia, também, querido. mas que também agregou bastante aqui, de verdade. Foi uma conversa muito boa, como vocês disseram, passou rápido, e a gente poderia ter ficado muito mais tempo aqui falando, né? Porque foi divertido, foi legal. Queria agradecer também a atenção de todo mundo que estava em casa, né? Escutou, viu o podcast aqui junto com a gente. Agradecer também ao César e o César School por proporcionar isso pra gente. César, que não é uma pessoa, tá? O Centro de Estudos Avançados da cidade do Recife, né? Centro de Estudos Avançados de Recife. Sociais, esqueci, sociais. Tá vendo, gente? E pedir para vocês ficarem ligados que vamos ter outros episódios, né? Sempre com essa pegada de empregabilidade, soft skills, né? Conexão com o mercado, né? O podcast é o Deu Match, feito pela Quark, né? Em parceria nessa temporada com o César e com o César School, mas feito para vocês que estão aí em casa, né? Que acessam a Quark e que querem se posicionar melhor no mercado de trabalho também. Então, muito obrigado para vocês e a gente se vê num próximo episódio.